Será que o ser humano é a maior praga do mundo? Não assim? tenho dúvida. Não tem mano. dúvida de falar Nenhuma. isso também, ô Praga. Mila? Não tem dúvida? Não tem nada pior do que a gente Nada no pior planeta. que a gente. Nada pior. Peraí que eu tô... Mas se você tá reclamando da quantidade de javali, imagina a quantidade de gordo igual eu e você que tem no mundo. Emílio! Olha a desgraça que Olha que isso. delícia que é! Acho que... Não, Gasta então, mais banho, gasta né? mas, mais. não, mas a gente, assim, pensando agora em biologia, não tem nenhuma espécie conhecida, que a gente conheça, que causou uma alteração no mundo tão grande quanto a gente causou. Nenhuma. A gente se espalhou para todas as partes. A gente deu o nosso jeitinho. Era muito frio, a gente colocava a roupa. Era muito quente, a gente fazia um jeitinho de ficar mais fresco. A gente tirava os predadores, a gente criou as nossas monoculturas, A gente... as nossas plantações. A gente espalhou doença para tudo que é lado. A gente... A gente é uma espécie de macaquinho que surgiu no Nordeste da África igual um monte de espécie de macaquinho. E será por que a natureza permitiu isso? Porque a natureza, ela não é uma reguladora. Não, mas aí a gente das volta coisas pro que ponto que a acontecem. gente falou lá no começo. Não, a gente tenta procurar a ordem e razão nas coisas. Nós, biólogos, e aí talvez seja difícil para nós, não todos, eu não preciso de razão para nada. Por que a humanidade fez isso? Porque a humanidade pôde fazer isso, porque evolutivamente a gente pôde fazer isso. A natureza não existe a natureza. Falar a natureza é a mesma coisa que falar Deus regula as mesmo? coisas. A natureza é Deus, assim? Não, colocar esse ele como papel agente regulador é falar que existe falar um que é o Deus com um nome que tá diferente. regulando. Cara, não, a natureza não tá... Tem um humorista que eu adoro chamado George Carlin. O George Carlin, ele falava uma coisa que eu acho muito legal. E a gente vai falar de mudança climática daqui a pouco, ou em um outro programa, porque a gente vai ficar falando de biologia, um monte de coisa vocês aqui. não acham ruim de tá mudando um pouco Nem o um assunto, pouco, assim, nem um a pouco. gente Nem, fica não, estamos adorando. viajando. Manda o que vocês quiserem que a gente bate papo. O George Carlin falava um negócio que eu achava genial, assim. Ele falava assim, ó, a gente tem que parar com a hipocrisia de achar que o mundo tá acabando por nossa causa. O mundo não tá acabando por nossa causa. Já aconteceu pior coisa com o mundo do que a gente. Já caiu um meteoro aqui e matou 99% das espécies. Sim. E a vida continuou no planeta e se desenvolveu de novo e se diversificou de novo. O que a gente biólogo fala é que a gente é tão burro que a gente está se matando ao ponto de que nem registro fóssil a gente vai deixar, a gente vai desaparecer do planeta. Porque recente a gente fez um episódio, até desculpa, Robertinho, a gente fez um episódio com o Miguel Nicoleles Isso. aqui. Incrível, inclusive, o Nicoleles é um Três Elementos. Magnífico, Nicoleles. Monstro. Volte aqui. Volte lá no Três Elementos também, que é foda demais. E aí a gente tava falando de como a gente faz parte de um todo. Isso, né? Isso é verdade. É como se tudo tivesse ligado. As coisas são Eu interdependentes. tô mais ligado a vocês do que a gente imagina, né? Perfeito. E as consequências, tipo assim, qualquer coisa que a gente faz vai ter consequências gerais, é lá isso. na frente. E como que a natureza também reage a algumas coisas, tipo, a gente não preserva a floresta, lá na frente a floresta vai mostrar que a natureza vai mostrar que tá todo mundo ligado e ela vai mostrar as consequências pra gente, né? Então, às vezes é nessa hora assim que eu falo da importância da natureza. Não, mas a natureza é importante. Talvez eu tenha me feito entender errado. A intencionalidade que não existe. Então, os sistemas eles são interligados. Nós dependemos de outras espécies para viver. Quando a gente altera o ambiente, a gente paga a conta. Tudo isso é verdade. Agora, a partir do princípio de que existe uma intencionalidade disso, então que a natureza está se vingando da gente, não existe. Então, por que quando eu corto a Amazônia, chove no Rio Grande do Sul? Que é o que vai acontecer agora de novo e vai alagar tudo de novo. Porque eu consigo explicar que os sistemas de chuva são alterados por eu ter cortado a Amazônia. Mas não é o planeta falando, cortou a Amazônia, eu vou fazer chover no Rio Grande do Sul. Não tem essa intencionalidade. Mas é a consequência. Não, mas sempre tem consequência. Mas isso não quer dizer que existe uma mente ligando tudo isso. Eu vou te dar... Você assistiu o Avatar dos bonequinhos azul? Que eles... Tudo é ligado? Isso não existe. Tem uma teoria em ecologia chamada teoria de Gaia. Então o que é a teoria de Gaia? Você já deve ter ouvido falar. Não fala em ecologia, amor. Não fala Não, tem uma... Tá. Mas é que isso foi discutido em ecologia. Tem uma teoria em ecologia chamada de teoria de Gaia. O que o Gaia fala? Fala que
a natureza, os seres vivos, na verdade, eles formam um super-organismo. Então, no seu corpo, o coração funciona junto com o pulmão, as coisas conversam entre si para funcionar, não é? Então o cara, ele cria uma ideia de que o planeta, ele é como se fosse um relógio e que cada uma das engrenagens desse relógio são fundamentais para o organismo, para esse mega-organismo chamado Gaia funcionar. Certo? E aí se eu mudo um pedacinho aqui, isso vai ter consequência aqui, porque tudo é tão azeitado, tão organizado, que eu preciso de todas essas pecinhas para funcionar. Então esse cara lança isso lá na década de 60, essa ideia. Só que a hora que a gente vai pro mundo real, a hora que a gente vai pra realidade, a hora que a gente vai ver as coisas acontecendo, o que acontece é o oposto. Os bichos estão brigando o tempo todo. As plantas estão disputando o recurso o tempo todo. Ninguém ajuda ninguém. A sementinha cai no chão embaixo da planta-mãe e a planta-mãe mata a própria semente para não dar recurso para aquela semente. E é esse caos de disputa que gera a beleza do que a gente está vendo. Então a gente colocar esse indivíduo como algo que está ajudando o outro, que está ajudando o outro, que está ajudando o outro para o sistema funcionar, para a Amazônia existir, não é a realidade a hora que a gente vai para o mundo real. A hora que a árvore está crescendo, ela não está preocupada se ela está atrapalhando a árvore do lado. Porque ela tem que ela tem que sobreviver, porque ela está como indivíduo tentando sobreviver. Tem que sobreviver. Não, o mundo não tem que mas o indivíduo não tem essa noção. Quem tem essa noção é a gente. Então, não. E não tem. A natureza... Mas é justamente esse o ponto. Porque desde a hora que você começa a explicar isso, a única convicção que foi criada aqui dentro de mim é de que o que a gente está fazendo é o certo. Não é o certo. O que a gente está fazendo, e aí esse é o cuidado filosófico que a gente tem que tomar. E aí a gente cai num ponto super importante. Você, eu, a Camila, nós somos a única espécie no planeta e a única espécie no universo que consegue perceber isso. Então, se eu consigo perceber isso, por que eu tenho que continuar sendo desse jeito? Eu não preciso continuar sendo desse jeito. Eu não sou apenas uma espécie no planeta. Eu sou uma espécie no planeta que consegue perceber isso, tudo que eu te falei. Então, a árvore realmente ela vai crescer. Por quê? Porque ela não está pensando que ela está afetando o outro. Mas você tem a capacidade de escolher se as suas ações vão me afetar ou não. E você é a única espécie do planeta que tem essa capacidade. E talvez a única do universo. E isso é muito foda. Você é só um macaquinho que se desenvolveu lá no Sudeste, lá no Nordeste da África, com a capacidade de olhar para o planeta e falar: essa atitude tem essa consequência. Eu posso ou não tomar essa atitude. Nenhum outro organismo tem essa capacidade. Eu posso mensurar os meus caminhos. Exato. Né? Eu tenho escolhas. É isso. Todo o resto não tem escolha. Não tem escolhas. Você é um bicho que tem, ou que deveria ter, no sistema que a gente vive, talvez você não tenha tanta escolha, mas que você deveria ter a escolha de trilhar o seu caminho, de fazer as suas escolhas. E você é a única espécie capaz disso. Então, o cuidado que a gente tem que tomar quando eu faço todo esse discurso é que muita gente vai falar assim: então tá bom, então eu sou bicho, eu posso fazer o que eu quiser. Não, mas você é um bicho diferente de outros bichos. Você pode ter isso. Eu posso fazer. A gente pode ir além. Eu posso ir além disso. Eu posso. Realmente é capaz de ir além. Eu posso fazer a escolha de casar com a Camila e ser fiel a ela. Isso é uma escolha. É uma escolha que eu fiz na minha vida. Outros organismos nem pensam nessa escolha. Isso nem é uma possibilidade. É uma possibilidade para mim. Eu fiz uma escolha. Por quê? Porque eu gosto da Camila, porque eu acho isso importante, porque eu fui treinado a pensar desse jeito. Tem N explicações para isso.